Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje chegou a hora da gente finalmente terminar a nossa grande maratona de críticas das produções de X-Men e outras produções da Fox, da Marvel, que lançaram nos cinemas nos últimos anos em preparação a Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Hoje é a pré-estreia de Doutor Estranho nos cinemas, amanhã tem crítica no canal, amanhã tem crítica de Cavaleiro da Lua também, né? E para entrar no clima dessa produção eu fiz crítica de tudo que veio da Marvel, da Fox antes pra gente se preparar, tá bom? E esse é o grande fechamento, né? Será que o vídeo vai ser bom? Eu vou caprichar no vídeo, mas será que o filme é um grande fechamento para essa grande franquia da Fox ou será que é uma decepção, como muitos de vocês aí vivem comentando? Bom, você vai descobrir minha opinião agora, mas antes disso, primeiramente te peço para se inscrever no canal, tá bom? E deixar o like nesse vídeo. E agora sim a gente vai pro que interessa. Roda a vinheta. Dark Phoenix, X-Men Fênix Negra, filme de 2019, dirigido por Simon Kinberg. Muitos de vocês consideram X-Men Fênix Negra um filme fraco, um filme ruim, talvez um dos piores filmes de X-Men. E eu gostaria de começar a crítica comentando que eu acho esse filme aqui talvez um dos mais fracos da franquia. É bem provável que sim, né? Levando em consideração os outros filmes, em comparação, esse filme aqui realmente é um dos mais fracos. Mas eu não consigo achar X-Men Fênix Negra um filme ruim, um grande desastre, como muitos dos fãs pintam, né? Obviamente isso vai de pessoa para pessoa, até porque muitas pessoas consideram esse filme aqui ruim por causa de coisas dos quadrinhos e etc, coisa que eu não levo em consideração na hora de desenvolver as minhas críticas, vocês sabem disso. É muito raro eu falar esse filme é ruim porque não tem o que tem no quadrinho, não. Pra mim o filme ele tem que se bastar por si só e X-Men Fênix Negra caminha nesse sentido, sabe, de se bastar por si só. Mas ainda assim o filme tem algumas grandes decepções sim, o que deixam esse filme com um gosto de morno. É aquele filme marromeno, sabe? Primeira coisa, eu gosto da maneira com que X-Men Fênix Negra tem um ótimo começo e um desfecho empolgante, né? A cena inicial, as primeiras cenas, na verdade, de X-Men Fênix Negra deixam um sabor de que esse filme aqui vai ser sensacional, por dois motivos. Primeiro, a cena de abertura é uma cena que nos apresenta um background que possivelmente seria utilizado para desenvolver a personagem principal do filme, né? Então, esse prólogo, essa cena de abertura é sensacional e nessa hora eu pensei, nossa, vem coisa boa por aí, porque é uma cena realmente bem construída que poderia servir para desenvolver essa protagonista. E depois disso, a gente tem uma cena que é aquela típica cena de super-heróis em ação, coisa que a gente não vê mais com tanta frequência nos filmes de super-heróis, sabe? Eles indo pra ação pra salvar alguma coisa, né? Aparecendo na mídia e tal. Praticamente nenhum filme de X-Men dos mais recentes tem esse tipo de coisa, esse tipo de atuação. E nos filmes do MCU, então, você esquece. Então eu gostei de ver essa cena dos super-heróis sendo super-heróis, sabe? E essa cena também serve pra apresentar como que a Jean Grey virou a Fênix Negra. Então eu gostei, falei, ó, um bom começo, o filme começa bem. É uma pena que durante o seu segundo ato esse filme morra. Realmente morra, porque tudo aquilo que a gente tinha de potencial apresentado no primeiro ato é desperdiçado no segundo ato, sabe? Eles não desenvolvem a narrativa, nem a trama, nem os personagens de maneira convincente. Se tem algum personagem que é desenvolvido nesse filme, ele só é desenvolvido por causa do que a gente havia visto nos outros filmes da franquia, e guarda um asterisco nessa informação, né? E aqui mesmo, o filme não desenvolve muita coisa, sabe? Quer um exemplo disso? A própria Fênix Negra. Existe ali um bom background, né? O filme até apresenta as motivações dela, talvez, mas durante o segundo ato ela se torna uma personagem até meio incoerente, sabe? Às vezes ela é assim, às vezes ela é assada, às vezes ela é malvada demais, às vezes ela é fraca, às vezes ela controla os seus poderes, às vezes não, às vezes ela mata porque quer, às vezes não. Fica aquele negócio meio incoerente e não desenvolvem realmente os dramas dela, sabe? O passado dela, o presente dela, tudo que aconteceu com ela, as motivações novas dela, nada disso é desenvolvido de maneira convincente pelo filme. O filme até vai lá e leva ela na casa do pai dela, o filme tem alguma discussão dela com o professor Xavier, mas nada de muito profundo e de muito bem feito, sabe? A gente só tem uma pinceladinha do que poderia ser um bom desenvolvimento de personagens. E os outros personagens, como eu falei, eles vêm lá dos filmes anteriores, mas X-Men Fênix Negra, assim como todos os outros filmes de X-Men, novamente não cola com o que vem no passado, sabe?
O Bryan Singer sai da direção aqui novamente e o diretor que assume ignora algumas coisas relevantes apresentadas nos outros filmes dentro da personalidade ou da própria linha do tempo, né, de alguns personagens, né? E isso acaba que deixa esse filme aqui meio furadão. Então você esquece de conectá-lo com os outros filmes de X-Men. A franquia X-Men no cinema se fecha sendo aquilo que ela foi durante todo o seu histórico, né? Incoerente, né? Não cola um filme com o outro, você não entende a linha do tempo, é uma bagunça, uma zona, e esse filme aqui novamente é uma zona no que levando em consideração a sua conexão com os filmes passados da franquia. Além disso, o X-Men Fênix Negra toma uma decisão que eu considero absurda, que é a de colocar uma vilã interpretada aqui pela Jessica Chastain. Gente, o que é aquilo? Alguém explica pra mim o que é aquela vilã? Ela não tem explicação nenhuma do que ela é, da onde que ela veio, por que ela tá fazendo aquilo, não tem motivação nenhuma. Não sei se isso aí é uma diretriz da própria direção ou se foi a Jessica Chastain que tava sem vontade de interpretar aquela coisa, mas é uma atuação sem vontade, sabe? Ela não tem expressão nenhuma, nada. Ela é uma porta. Uma porta ali, uma porta que é do mal e que às vezes pega o poder da coisa, às vezes devolve e tal. Ela não cumpre nenhum propósito narrativo, sabe? Na minha opinião, pelo menos, esse papel de ser a antagonista da trama poderia caber muito bem pra própria Jean Grey, sabe? Porque ela começa a tomar algumas atitudes controversas no desenvolvimento desse filme. Se isso fosse aprofundado pelo filme, e aí ela entrasse numa confusão mental e realmente se tornasse uma personagem má, ou então essa confusão mental fizesse com que ela se tornasse antagonista do filme, teríamos ali uma personagem um pouco mais desenvolvida do que essa vilã que não é nada, né? E que também conseguiria oferecer para os personagens coadjuvantes, para os outros personagens da trama ali, uma ameaça à altura. Mas não, eles vão lá e escanteiam ela às vezes para apresentar essa vilã que não é nada, fica aquela coisa de briga de nada contra nada, e essa vilã nunca mostra que veio, não serve para nada, ela só serve para atrapalhar o filme, na minha visão, pelo menos, ela quase que interrompe a história às vezes, me incomoda. Não gostei da decisão de incluir essa vilã que não é nada, é uma vilã nada. E como eu mencionei, o segundo ato morre, o filme se torna arrastado, mas no terceiro ato o filme acaba que se torna empolgante de novo, e boa parte dessa empolgação vem das cenas de ação. E eu acredito que o seu proveito no terceiro ato virá do seu apreço para com o filme, sabe? Se você desistiu do filme no segundo ato, as cenas de ação no terceiro ato não vão te empolgar em nada, por mais que elas sejam bem realizadas, e você vai sair do filme com um gosto ruim. Agora, se você ainda tiver algum tipo de esperança no filme, talvez você até curta o terceiro ato, você até desfrute das cenas de ação empolgantes que temos ali, e você saia do filme com uma sensação morna. Foi o que aconteceu comigo, sabe? O segundo ato é morto, mas o terceiro ato pelo menos meio que conserta e acaba sendo ligeiramente empolgante, sabe? E as cenas de ação são bem realizadas, não são o primor das cenas de ação, mas são razoáveis, sabe? E o CGI do filme também é bem convincente em determinados momentos ali, então eu gosto das cenas de ação e do CGI de X-Men Fênix Negra. Isso com certeza contribui para o filme ter esse sabor um pouco melhor, sabe? Até a maquiagem dos personagens que tem maquiagem é mais convincente aqui, sabe? Então, tecnicamente, esse filme às vezes parece ligeiramente melhor realizado do que o X-Men Apocalipse, por exemplo, né? Que é um filme bem melhor do que esse. Então, eu até gosto da maneira com que esse filme é trabalhado nos momentos de ação e também até no design de produção. Gosto das roupas utilizadas, né? Dos personagens, dos cenários, enfim, gosto bastante da realização visual de X-Men Fênix Negra, e isso pode contar como um pontinho positivo para esse filme na hora de avaliá-lo no final. Outra coisa que me chamou bastante atenção aqui nesse filme é a trilha sonora do Hans Zimmer. E outra coisa que me chamou bastante atenção aqui nesse filme é a trilha sonora do Hans Zimmer. Eu não cheguei a mencionar a trilha sonora em nenhum dos outros filmes de X-Men aqui, porque nenhuma delas chama a atenção. Agora essa aqui realmente chama, porque a trilha sonora ajuda a compor muito bem a cena, sabe? E se tem algumas cenas que não são nem um pouco dramáticas e acabam se tornando um pouquinho dramáticas, essas cenas se tornam dramáticas por causa da trilha. Se tem cenas que não são nem um pouco empolgantes e elas acabam se tornando ligeiramente empolgantes, também é por causa da trilha sonora, sabe? Se tem uma coisa que ajuda a elevar o status desse filme é a trilha sonora, mostrando novamente como Hans Zimmer ele é um mestre nisso, sabe? Gostei demais do trabalho dele nessa produção, ajuda realmente a elevar o status desse filme.
Eu acho que, de maneira geral, o X-Men Fênix Negra é um filme que toma decisões erradas, sabe? Não precisava ter a vilã que tem aqui, o filme precisava se comunicar melhor com os outros filmes da franquia, sabe? Um pouco mais de coerência, alguns personagens precisavam ter uma continuidade melhor, sabe? O Professor Xavier muda de personalidade do nada nesse filme, o próprio Magneto aqui é completamente desperdiçado, outros personagens também não respeitam o histórico deles no passado, algumas coisas não fazem sentido, não são coerentes, levando em consideração algo que havia sido estabelecido em Apocalipse, em Primeira Classe, em Dias de um Futuro Esquecido. Então eu acho que faltou uma comunicação melhor entre os filmes. Então são decisões erradas que acabam atrapalhando o caminho de X-Men Fênix Negra. Mas ainda assim, por mais que existam essas decisões erradas, eu não desgosto desse filme. Eu acho que é um filme que, pra você sentar e assistir, você pode até ter um momento ali de prazer, sabe? Você pode até desfrutar ligeiramente desse filme. Não é um grande desastre. Só que tá longe de ser um bom filme também, é uma experiência morna. Por isso que pra X-Men Fênix Negra eu dou uma até generosa nota 5. E agora eu quero saber a opinião de vocês que estão assistindo aí. Concordam comigo ou discordam? É bem provável que vocês discordem. Então comenta aqui embaixo, tá bom? Eu quero muito saber a opinião de vocês e eu prometo também responder os comentários, deixar coraçãozinho como sempre, beleza? Se gostou desse vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, eu te peço para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando mais uma vez que amanhã crítica de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e de Cavaleiro da Lua, beleza? Não se esquece de deixar o like nesse vídeo que me ajuda pra caramba o canal a continuar crescendo e de me seguir nas minhas outras redes sociais. Por lá você vai ficar sabendo das novidades do canal de Cinéfilos e também ficar por dentro do meu dia a dia, beleza? E é isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse último vídeo de X-Men aqui no canal até o final. Até a próxima e falou!